Estamos ao vivo aqui, mais um na resenha sensacional que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para quem quer saber um pouquinho aí sobre o mercado financeiro, sobre como trabalhar no banco, como pegar a tão temida certificação do CEA. Mas eu sei bem o que eu sofri, meus amigos. Agora a minha convidada acabou de chegar aqui. Deixa eu mandar um. Vamos ver se dá certo aqui, ao vivo. E aí, Olá, Tia, tudo bom? Fabiano. Tudo bem? Prazer. Prazer, tá me vendo bem aí? Me escutando Tô, bem? tudo certo. Você me ouve bem? Ouço bem. Que bom. Tiane, quero te agradecer muito, tá, de você ter aceitado, topado aí, compartilhar um pouquinho da sua experiência, né, no seu Imagina. horário de folga, né, que a gente sabe que é difícil, até a Viviane também que fez o meio de campo ali. É verdade. E quero te agradecer muito, viu? Tô muito contente de você ter topado. Imagina, prazer é meu estar aqui, Fabiano. É um prazer compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco de eu sei desses 8 anos de banco com você. Puta, legal. E você sabe que, ó, vou falar uma coisa pra você, hein? Daqui 2 anos eu vou fechar 30 anos como cliente desse banco aí. Eu tô ficando velho. Nossa! Pouco tempo, pouco tempo. Que Eu bom, fico abri feliz. conta lá na agência do na Avenida Butantã, ali em Pinheiros. Com 18 Sei. anos eu abri conta. Nossa, muito tempo, muito tempo. Não? Lá também foi minha primeira conta e eu jamais imaginaria que um dia eu fosse trabalhar lá. Sério? Você fez conta lá também? Eu tive conta lá, acho que foi uma das minhas primeiras contas. Teve um Banco Real, né? Que era de Aham. estudante ali, mas antes disso, minha primeira conta foi lá. Estou até hoje. Caramba, ó, vou fazer 30 anos de cliente de banco, hein? Eles tinham que mandar um relógio pra gente, né? É verdade. Ia ser bom. Ô, Tiane, quero que você se apresente pra galera aí, pra quem não te conhece, né? Quem que é a Tiane. Certo, eu sou a Tiane, né? Eu tenho 35 anos, eu tô há 8 anos no Itaú. É, eu já falei o banco, mas não tem problema. Eu trabalho lá há 8 anos já. Antes disso, nem sabia o que era banco, não tinha ideia da área financeira, não tinha ideia o que eu queria fazer. Mas foi uma experiência que mudou muito a minha vida, mudou a minha carreira, mudou a minha família, enfim. Mudou tudo para mim. E depois disso foi só se aperfeiçoando e tô lá até hoje. Sou casada, não tenho filhos ainda, só um filho canino, o Bud. E acho que é isso. Pô, legal. Ô, Tiane, como que você entrou no mercado financeiro? Você sempre quis ou caiu meio de paraquedas? Como é que foi? Na verdade, eu nem sabia o que era banco. Vou dizer bem a verdade, assim, Fabiano. Muita gente, na minha primeira entrevista, muita gente falava assim: meu sonho é trabalhar no banco, eu sempre quis entrar. E eu meio que caí realmente de paraquedas na área. Eu estava procurando, eu estava já, antes de trabalhar no banco, eu trabalhava como numa ONG, então eu fazia vendas ali, tinha contato com grandes clientes que faziam contratação de jovem aprendiz, e na época eu tinha contato com essas empresas. E depois eu saí de lá, fiquei um pouco, né, descansando ali, que eu fiquei um tempo lá, e aí eu fui atrás de vaga. E é claro, quando a gente olha Banco Itaú, a gente vê que é uma grande empresa e onde a gente quer trabalhar. Então eu vi ali algumas vagas do Itaú e comecei a mandar meu currículo, assim, bem sem saber eu ter ideia do que iria acontecer. E aí eu fui chamada para entrevista, e é uma coisa engraçada que eu gosto de falar disso, é que quando eu fui para entrevista, as pessoas se apresentavam e falavam assim: olha, eu tenho CEA, eu tenho CPA, eu tenho. E eu não tinha ideia do que era isso, assim, não tinha ideia. E eu falava assim: eu tô boiando aqui, eu não sei nem do que essas pessoas estão falando na sala. E era para o cargo na época de gerente de personalité, e ele fiz a entrevista meio que sem entender o que estava acontecendo. E a recrutadora falou: Olha, você tem muito perfil de venda, mas ainda não sabe o que é o mercado. Eu queria te indicar para uma vaga de assistente no Uniclass. Eu falei: Olha, topo, vamos embora, né? Vamos ver o que, que tem lá. E aí foi quando eu fiz a entrevista, acabei passando e entrei. Aí sim eu descobri o que era Banks e vi que era um mundo enorme, cheio de gente, cheio de certificações. E aí começou o meu grande desafio, assim. Mas foi muito de repente e tô já há 8 anos lá. Isso aí é legal você colocar essa experiência sua, porque às vezes
o foco aqui é para aquela pessoa, né, que tem aquele sonho, né, de trabalhar no banco. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o SED, como buscar certificação. E você passa um exemplo que você não sabia, né, nada e você conseguiu entrar, né? Exatamente. Então é legal isso daí para quem está com esse sonho de entrar no banco, né? E até que não tem esse sonho, né? Às vezes a pessoa está procurando ali alguma carreira onde se especializar e talvez o banco seja uma porta de entrada para algo maior, de outras empresas, porque quando você está dentro de um banco tão grande, de um lugar tão grande, claro que você é muito bem visto no mercado. Sim, com certeza. E como que foi seu primeiro dia, assim? Porque a gente tem muito receio, né? Imagine chegar lá no Itaú, cara, o maior banco aí privado que a gente tem, mais eficiente, e aí você caiu meio que de paraquedas lá, né? Como é que foi essa experiência, assim? Foi muito difícil para quem está assistindo a gente e às vezes não tem uma certificação e vai entrar direto? É muito complicado? Ou foi fácil de você pegar? Olha, não é fácil e 8 anos depois eu digo que não é fácil também. Mas é assim, eu vim de uma família muito humilde. Minha mãe é empregada doméstica, então ela sempre me ajudou em tudo que pôde. E eu sempre tive o sonho de trabalhar numa grande empresa. Então, quando o meu primeiro dia que eu entrei, que eu passei meu crachá, que eu vi que eu estava naquele lugar enorme, naquele prédio cheio de gente, ali no SEIC, passa ali por dia mais de 10 mil pessoas, é uma cidade ali dentro. Então, é muita gente, gente indo pra lá e pra cá, muita gente bem vestida. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei encantada assim pelo lugar, de saber que eu estava lá dentro, naquela grande empresa. E eu vou também falar outra coisa que eu gosto muito de dar exemplo de pessoas que passaram pela minha vida. Antigamente, quando a gente entrava no banco, a gente fazia um curso, né? Hoje é online, mas a gente fazia presencial. E antes da gente ir para o banco, a gente faz esse curso. Então a gente ficava, né, nesse curso uns 30 dias antes de iniciar, e aí fazendo a primeira certificação que eu tive naquela época, que era CPA 10. E eu lembro que no último dia, a pessoa que estava ali cuidando, o professor, perguntou qual era o sentimento que a gente estava tendo naquele momento de, no outro dia, iniciar no banco. E eu lembro que eu falei que eu estava radiante. E aí ele falou assim: olha, nos momentos mais difíceis que você tiver dentro do banco, nunca se esqueça desse sentimento do seu primeiro dia, porque é ele que vai te levar mais longe. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é esse sentimento que me carrega até hoje, assim, esse brilho nos olhos do primeiro dia. E não é uma vida fácil, a gente vai falar sobre isso, mas assim, a gente tem que lembrar de onde a gente veio e por que que a gente está lá, né? Nosso propósito. Certeza. Ô, Tiane, você tem alguma formação acadêmica, algum curso técnico, algum curso superior que você acha que te ajudou, né, nessa trajetória aí? Eu sou formada em relações públicas, me ajudou muito, porque dentro né, da parte de marketing, então, de comunicação, me ajudou muito para ter contato com o cliente, para falar com o cliente. A minha formação acadêmica me ajudou bastante, apesar de não ter. Eu sempre falo que qualquer formação que você tenha, né, te ajuda em qualquer carreira que você vai, porque nada que você faz durante 4 anos na faculdade, ali vai ser desperdiçado. E eu me formei em relações públicas e o banco hoje ele tem um ótimo, ele tem ótimos companheiros ali, né? Parcerias de pós-graduação. Eu consegui fazer pós-graduação em especialização depois também em marketing. E aí eu consegui lidar melhor, enfim, me especializar melhor. Então, a minha faculdade me ajudou bastante para lidar com o cliente no dia a dia, para me comunicar melhor. E depois fui fazendo especializações e cursos de certificações que ajudam muito ali você ter uma ideia do que é banco, mas também cursos de desenvoltura, de venda, é muito importante. Então, eu fiz diversos cursos de venda. Até hoje a gente tem que se especializar dentro do banco e até hoje a gente faz muito essa parte de vendas. Pô, legal. E nessa experiência que você tem aí já, 8 anos do banco, né, como gerente tá, de alta renda, quais seriam as habilidades que você acha que uma pessoa tem que ter, né, para poder se dar bem aí nesse cargo, né, para poder se dar bem? Eu acho que antes de mais nada, a resiliência. Assim, a Uhum. pessoa tem que ser resiliente, saber que todo dia que a gente senta na cadeira é um dia diferente, que cada problema de cliente é um problema diferente, e a gente é a porta de entrada do banco. Então, imagina que a gente está guardando o patrimônio do cliente, que é aquilo que ele tem de mais sagrado. E a gente não fala da nossa vida financeira para ninguém. Uhum. Mas o gerente do banco, ele sabe da nossa vida financeira, né?
Então, ele quer ter a confiança que o dinheiro dele está sendo bem cuidado, ter um banco grande por trás, mas saber que quem é ali o gerente dele, ele pode confiar. Isso a gente faz para os meus clientes. Você não pode mentir nem para sua esposa ou esposo, para o seu advogado, para o seu gerente de banco. Não tem como mentir, porque a gente sabe da vida do cliente, a gente sabe ali tudo, né, quando a gente abre. Então, acho que a gente precisa, para você ter esse cargo, você precisa ter muita resiliência, porque cada dia você vai lidar com problemas diferentes, totalmente distintos, assim. Então, acho que a Legal. resiliência é o mais importante. E nessa, você falou que você entrou como assistente, né, o analista, né? Isso. Daí para você chegar até a cadeira de gerente, quanto tempo foi? Como é que foi essa caminhada aí? Olha, eu comecei como assistente no Uniclass e eu fiquei um ano ali, cerca de um ano e 3 meses como assistente. E aí, depois disso, eu migrei para gerente de relacionamento dentro do Uniclass também. E aí, agora, dentro do gerente de alta renda, que é o Itaú Personalité. Eu entrei, eu gosto, assim, quem entra no banco, que não tem noção ou tem receio, eu acho que a cargo de assistente ajuda muito. Porque você vê muito o lado operacional da coisa, né? Porque o assistente trabalha muito com a questão operacional. Então ajuda bastante ter esse cargo ali dentro de para você dar o início. Você pode, quem começar como assistente, consegue crescer no banco assim. Se quiser ser gerente, consegue com certeza. Então eu fui crescendo de cargo, eu nunca quis ficar no cargo que eu estava, eu sempre fiquei galgando conseguir algo melhor. Então comecei como assistente, fui como gerente de conta dentro do Uniclass, foi onde eu fiz parte da mais da metade da minha carreira e agora eu estou dentro do alta renda. Legal. Então E você ajudou bastante. acha que você teve desafios assim específicos para cada cargo? Até para quem quer começar nessa caminhada, como assistente, como gerente, tem algumas diferenças ou não? Tem. Quando você é assistente, você lidar com todo mundo da agência, né? Você não tem uma carteira sua. Então, o cargo de assistente tem essa questão. Então, você vai lidar ali com todo mundo da agência, com o cliente da agência, de forma geral, não só da sua carteira. Porque geralmente, quando o cliente entra em contato, ele quer falar com um gerente em específico, e quando o gerente não está, a gente é a porta de entrada. Como se eu sou da digital hoje, mas é como se a gente estivesse ali na porta de entrada da agência, o assistente, né? Então, você Uhum. lidar ali de forma geral com o público em geral. Quando você assume uma carteira, aí você tem a responsabilidade da sua carteira e dos seus clientes. Então, ali os clientes vão te demandar para você em específico. Uhum. Então, eu acho que o maior desafio depois são as metas, obviamente, porque quando você é assistente no Uniclass, hoje assistente tem um pouco de meta, não é nada Assim, inatingível, mas aham. ele tem ali um pouco de meta. Gerente personalité é muito mais questão, o assistente personalité tem muito mais a questão de atendimento, mesmo muito voltado a resolver problema. E eu acho que o maior desafio quando você é gerente realmente são as metas, assim. É você conseguir lidar com as metas no dia a dia. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é bem interessante, assim, principalmente para essa galerinha que está chegando, né? O que que você acredita que te levou a ser promovida tão rápido, né? Porque hoje a gente vê uma geração que, meu, o cara quer chegar a hora que quer ir embora a hora que quer, né? Não pode ser cobrado, e assédio, você está me cobrando, né? Então, você era daquela pessoa que eu era a primeira a chegar, às vezes a gente escuta, né, pessoal, é a primeira a chegar, a última a sair. Como é que foi, assim? O que que você acha que te destacou mais? Eu tinha um gerente quando eu entrei no banco que ele me promoveu. Ele infelizmente faleceu na pandemia, o Du. Ele falava assim que eu falava assim, eu quero muito ser gerente, eu quero muito, como que eu consigo? Todo mundo fala que eu já estou preparado para o próximo cargo. Aí ele me falava assim, olha, para você ser para o próximo cargo, você tem que ser a melhor no que você faz. Então, se você tem que ser a melhor assistente, não a melhor gerente. Então, eu quero ver você como a melhor assistente da agência. E era isso que eu fazia. Eu chegava antes, fazia café para todo mundo, então eu tinha contato assim. Todo mundo sabia quem eu era da agência, então quando você tem esse contato com outros colegas, eles acabam fazendo o comercial para você, né? E eu sempre tive isso muito assim, muito contato, muito próximos com meus colegas. Não tem como você trabalhar sozinho no banco, você não vai a lugar nenhum. Sem você ter pessoas do lado, pessoas que confiam em você, você não vai a lugar nenhum, nenhum.
Então, para eu conseguir ser promovida, eu levei isso muito a sério, assim. Eu fui a melhor assistente que eu podia ser. E então, eu tinha muito foco naquilo que eu queria, que era ser promovida. Então, eu fazia melhor para as pessoas me reconhecerem como a melhor assistente que tinha na agência. Era isso que eu sempre quis. Legal. E E aí você foi acha que depois que foram as coisas acontecendo naturalmente. você acha que o network é fundamental, né? Que é aquela rede de pessoas em volta ali que vai te levantar, né? Porque assim, ó, a gente, Fabiano, o que eu faço, tem um monte de gente que faz tão bem quanto eu. Então, não é que eu sou mais merecedor que outra pessoa, mas eu acho que você conseguir, a gente não consegue chegar em lugar nenhum sem ter apoio de outras pessoas no banco, assim, não consegue. Você pode fazer até um bom trabalho, mas se ninguém comprar você, você não vai conseguir chegar muito longe. E a gente precisa, porque a gente não sabe de tudo, eu não sei de tudo. Então, qualquer coisa que qualquer colega possa me passar ali no meu dia a dia, me ensinar, seja como for, assim, um pouquinho que seja, vai me ajudar a chegar em algum lugar. E network, assim, é super importante. Eu tenho gerentes gerais que passaram na minha vida, que marcaram a minha vida em cada momento, e eles sabem quem eu sou até hoje, assim. Tenho certeza Legal. que se eu bater lá na porta dele, eu vou conseguir, porque eles sabem quem eu sou. Então, sem network, eu acho que em trabalho nenhum, né? Mas eu acho que Verdade. dentro do banco, sendo tão concorrido como é, eu acho que você ter ali pessoas que saibam o seu nome é super importante. Pô, legal. E como que é um processo seletivo assim interno? Se você puder falar um pouquinho, tipo, você era lá e entrou como assistente, existe um processo seletivo ou você é indicado, abrem as vagas internas, né, para quem tem esses planos de entrar no banco aí? Você pode, tem as duas coisas, tem o que a gente chama de POC, que é quando você coloca, né, o banco divulga as vagas ali para todos os funcionários. Então toda vaga que tem no banco interno é obrigado a ser divulgado nesse POC, que a gente chama, que aí onde você se interessar, a vaga que você se interessar, é só você entrar ali que você consegue se candidatar e se você tiver capacitado conseguir fazer uma entrevista. Fora do banco, assim, é importante, eu acho que você manter o currículo atualizado, sempre sabendo como está o mercado. As certificações vão mudar para o ano que vem. Sim, Então, né? Então você deve falar disso depois, mas assim, as certificações vão mudar, então a gente ficar sempre, né, ter ali, saber como que é, né, esse processo para conseguir entrar no banco sem estar no banco. E indicação conta muito também. Então, hoje, se eu tenho alguém para indicar, que esteja capacitado, que eu confie, com certeza entrevista pelo menos a pessoa vai ter. Aí o resto, 50%, né? Porque já hoje você participar de uma entrevista já é um grande passo. Mas acho que sim. entrevista, dependendo ali quem indica, a gente consegue fazer bastante indicação. E também, internamente, você consegue. O banco tem muita oportunidade, muita oportunidade. Legal. Consegue Legal. galgar ali dentro do banco também para outras áreas. Legal. E como que você faz para interagir com os clientes, né? Hoje são os clientes que te procuram, você tem que prospectar novos clientes. Como que é um trabalho de um gerente hoje? Como eu tinha dito, eu trabalho na digital. Então, a digital hoje é o grande. Acho que é a grande sacada que o Itaú fez, assim. Muitos bancos tentam imitar, mas o jeito ali digital de ser, porque hoje as agências, a gente vê muito mais agências sendo fechadas, né, do que abertas. O banco tem, principalmente para alta renda, ele tem feito investment center, que são bancos que não são agências, mas lugares que o cliente consegue fazer reunião com o gerente, mais focados na questão de investimento. E eu trabalho ali dentro da agência digital, então cada andar tem várias agências. E aí a agência é formada por um gerente geral, os gerentes, né, com que cada gerente tem uma carteira de cliente, e os assistentes. E aí eu tenho uma cartela de cliente que eu preciso trabalhar, me relacionar. A cada 3 meses eu tenho que entrar e fazer esse acompanhamento desse cliente, então eu tenho que entrar em contato constante com ele. E os clientes acabam também, quando eles têm alguma necessidade, eles fazem o inverso, né? E entram em contato comigo também. Então, eles podem, eu tanto posso ligar para eles, quanto eles podem me ligar. E eu também tenho meta de abertura de conta. Então, além disso, eu também tenho que pegar cliente no mercado. O banco dá uma lista para a gente, né, de novos clientes para a gente trabalhar, que ele vê ali dentro da inteligência que o banco tem.
para a gente trabalhar, mas a gente também consegue, a gente tem que trabalhar esses clientes de forma telefônica. Aí a gente hoje, dentro do Alta Renda, faz muita visita para o cliente, a gente faz muita reunião por videochamada, é uma das grandes hoje em dia o que a gente faz, porque às vezes o cliente está ali no escritório, né, faz uma chamada, a gente faz muito videochamada no Alta Renda, não fazia tanta dentro do Uniclass, mas dentro do Personality a gente faz bastante videochamada. E aí por telefone, assim. Mas basicamente meu dia é dividido entre ligar e receber chamada. Então já fica a dica para quem quer entrar nessa caminhada aí, que tem que fazer realmente curso de vendas, né? Porque você Tem, vai, né? É a sua vitrine, né? Você conseguir vender o produto, se comunicar bem com o cliente também, né? Passar ali a imagem, né? Que é tem. importante também, né? De você, né? Passar confiança para o cliente, eu acho, É né? isso, exatamente. A gente tem que passar totalmente. A gente é que o cliente tem acesso, né, ali no banco. Então, se a gente Sim. não passar essa confiança com ele, ele vai para a concorrência, com toda certeza. Legal. E quais foram as maiores dificuldades que você coloca assim, né? Porque às vezes vamos imaginar que uma pessoa conseguiu ingressar no banco ali e tá tendo várias dificuldades, que eu acho que é normal em qualquer profissão. Quais foram as suas, assim, que você coloca aqui? Ó, putz, isso aqui foi difícil eu conseguir ultrapassar. Olha, são várias, mas são várias, assim. A gente tem muito desafio, porque a gente, vida pessoal e profissional é a mesma, né? É uma vida só. Separar as duas eu acho que é muito difícil, porque quando você está com problema pessoal, ele automaticamente vai ali pro profissional, né? Uhum. Mas eu acho que nos momentos mais difíceis, eu acho que é mais assim, a gente saber que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. E eu não Uhum. vou conseguir fazer mais do que está ali ao meu alcance. Saber que eu sou capaz, que não é o número que vai definir quem eu sou, não é o momento assim. Então, a gente que trabalha com venda, o nosso game zera todo mês. Assim, da dia primeiro, o nosso game está zerado. Então, a gente tem que saber lidar com isso todos os meses, saber que a gente tem novas metas que vão ser carregadas e que a gente precisa ter a resiliência para correr atrás daquilo. E se não der certo o mês, porque não vai dar certo todo mês, a Uhum. gente saber que pelo menos a gente tem capacidade para isso. Mas os números não definem um profissional que a gente é. Eu posso estar passando por um momento complicado, mas aquilo não vai me definir como profissional, com toda certeza. Com certeza, porque vai ter altos e baixos, né? Sim, Não sim. tem jeito, né? Nunca vai ser tudo perfeito, né? Poderia, né, ser uma linha reta, mas não é, Mas não infelizmente. é. Se der uma linha reta, a gente morreu, né? Então É tem que verdade. ter o lado do lado. É isso aí. Ô, Thaís, vamos entrar. Eu queria entrar com você na parte das certificações, né? Que eu acho que o que muita gente vai estar curioso também, né? E eu queria saber, você decidiu tirar o CEA, obviamente por conta do cargo, né? Que você precisava, mas você Sim. chegou a tirar a CPA 10 antes, a 20, ou você já foi direto para o CEA? Eu passei por todas, Passou 10, por 20, todas? passei por todas. A 10 eu tirei quando eu entrei no banco como assistente, então hoje em dia o cargo de assistente ali, se você quiser ser dentro do Uniclass, você consegue ali, né? Clientes dessa categoria, você consegue entrar com CPA 10 como assistente tranquilamente. Para gerente de carteira também. Só que a certificação é também aquilo como você vai ser reconhecido. Então, quanto maior a certificação que você tiver para o cargo que você queira, melhor é. Então, se você é um assistente tem um CEA, você está sendo bem visto, né? Então, Legal. eu passei por todas, eu comecei com a 10, tirei a 20 e depois eu fui para o CEA. Mas eu acho que depende muito do que você quer dentro do banco. Entendi. Então, a CEA hoje vai mudar, como eu disse, mas a CEA hoje é a principal certificação para você trabalhar com alta renda. E aí, após o CEA, tem diversos, né? Mas eu acho que o CEA para você é uma boa porta de entrada. Hoje, o alta renda não pega se não tiver CEA. Não tirei essa ideia. E já que você, já vou aproveitar já que você fez as três, o que você colocaria assim para uma pessoa que está se preparando para fazer a 10, a 20 e a CEA, né? Elas têm uma diferença grande aí. Para a gente resumir assim, o que você colocaria para cada uma dessas certificações? Eu acho que quando você não sabe o que é banco, tem muita coisa lá que quando você está dentro do banco, você já lidar no dia a dia. Então é mais simples você saber, porque são coisas que você lidar no dia a dia. Quando você não está dentro do banco,
você vai ter que, infelizmente, pegar tudo, né? Ficar ali, cada parte da certificação, cada ponto da certificação vai ser muito, mega importante. E pode ser que caia tudo. Às vezes tem alguma pergunta ali, como eu sei no dia a dia, às vezes eu não estudei aquilo, mas eu sei, né, porque eu lido com aquilo. Quando você não sabe o que é banco, você vai ter que pincelar cada tema. Mas eu acho que o que me ajudou muito nas certificações são os simulados, assim, com toda certeza. Não passe, não faça a prova sem antes engolir os simulados. Os simulados vai o que vai te ajudar na hora da prova. A 10 ela tem menos perguntas, a C é mais complicada, porque tem algumas contas que você precisa fazer, né? Mas não são contas que são difíceis. Se você pega alguém. Hoje em dia, a gente tem uma gama de professor no mercado assim, enorme, de escolas, né? De certificação. É pegar alguma com indicação, alguma de confiança e calmo, que você vai conseguir e tirar tempo para estudar. Tem que ter tempo. Se não tiver tempo, se você não dedicar pelo menos uma hora do seu dia, não passa. Não passa. Então, isso que eu ia te perguntar, sabe por quê? Porque quando eu decidi tirar o CEA direto, eu não sou de banco, nada, né? Eu já investia por conta própria e tal, e Uhum. eu falei assim, cara, eu quero montar um negócio para mim nisso daqui e tal, tô vendo aqui futuro nisso, e eu falei, meu, eu preciso do CEA, né? E quando eu peguei o conteúdo, meu, eu fiquei meio apavorado. Eu, Assusta. meu primeiro impacto foi assim, cara, eu nunca vou conseguir passar nisso aqui. Nunca, nunca. Eu falei, velho, as contas, assim, as fórmulas. Eu falei, velho, isso aqui é coisa de louco. Mas aí bateu aqueles 5 minutos e eu sempre falo para as pessoas, é uma certificação que se você não estudar, você não passa. Não Não tem passa. jeito, não Não passa. tem jeitinho, não tem Não jeito. tem jeitinho. Né? Até, e eu assim, eu nunca fiz nada assim tão complexo na minha vida, assim. Minhas formações sempre foram muito teóricas, nada que chegue nem perto disso daí. E aí, eu queria saber assim, como que você organizou, né, a sua rotina de estudos, porque você trabalhava já, né, quando você Uhum, foi tirar já. o CEA. Sim, Então, eu estudei 4 meses, eu parei de viver, cara. é Eu isso. virei um vegetal na vida, né? Mas eu trabalhava, então eu queria saber como que você organizou a sua rotina para conseguir passar na prova do CEA. Olha, você tem que ter, se for casado, conversar ali com o esposo ou a esposa e falar, olha, eu vou precisar me ausentar um pouco aqui, porque eu vou precisar me dedicar a esse tema. Assim, não tem jeito, não tem como você passar um CS sem dedicar um tempo. Eu trabalhava, então eu trabalhava durante o dia, desligava o computador, engolia alguma coisa e estudar. Mas eu acho que a rotina, porque tem muita gente que fala, em 15 dias você consegue passar no set super tranquilo. Mas às vezes nem sempre. Esse tempo de estudo é o que você consegue ter. Então é muito depende da rotina de cada um. Então, se você não tem uma rotina que você consiga ter mais tempo para estudar, é bom, né, você ter mais tempo aí. Marcar a prova, eu acho que é o essencial. Marca uma data. Para quem não sabe, você consegue remarcar a prova se você não conseguir ir. Porque se você não tiver uma data focada na cabeça, você acaba indo, né, junto com a onda ali. Então, acho que agendar o horário da prova é super importante. E aí, com a data agendada, você faz ali o cronograma de estudo de acordo com cada curso determina. Então, separar ali um tempo e esquece o final de semana, assim. Pelo menos ou sábado ou domingo, estudar o dia todo, dependendo do cronograma que você tem durante a semana, e estudar e se dedicar. E eu acho que o mais importante, assim, que foi o que me ajudou muito na 20 na Serra, é você tirar o tempo para você fazer os simulados. Eu acho que o simulado tem que ser o que a gente vai, eu vou falar perder tempo, mas né, que a gente tem que gastar tempo, na verdade, fazendo. Porque é o que mais ajuda na hora da gente tirar a certificação, com certeza são simulados. E, ó, vou dar até um exemplo para o pessoal que está assistindo. Você já é de banco, né? Você já tinha o 10, você já tinha o 20, né? E depois você foi para o CEA. Quanto tempo você estudou que você falou assim, ó, vou começar a estudar para o CEA e você fez a prova lá? Qual foi essa janela? Eu estudei em 20 dias. Caraca, 20 dias. Mas como eu disse, eu já sabia de Já era alguns no banco. temas. Mas assim, eu peguei, eu tive tinha umas férias, então eu estudei nas minhas férias. Eu tinha essas férias. Eu Tá? não, eu fiquei o tempo das minhas férias me dedicando a só isso. Eu não saí. Ninguém me viu. Eu fiquei o dia inteiro estudando, então eu consegui ficar mais tempo, assim, eu consegui Legal. dedicar em menos tempo, mas porque eu gastei as minhas férias para tirar a série.
Eu, até para quem estiver vendo, pessoal, eu não era de banco, nada. Eu fui para o CEA direto, sem passar pelo 10 e pelo 20. E é Eu super estudei possível. 4 meses. É, Foi 4 meses, assim, ó. Eu acordava 4h30 da manhã, todo dia de domingo a domingo. Aí às 7 eu ia trabalhar, a hora do almoço eu estudava 40 minutos, chegava até a noite, fim de semana feriado o dia inteiro. E é. assim, consegui tirar o CEA. Então, assim, é possível tirar, mas tem que estudar muito, muito mesmo. Principalmente para quem está entrando do nada, né? Caindo de É isso paraquedas, mesmo. É que isso nem mesmo. eu. E você utilizou algum cursinho preparatório, livro, né? O simulado, você já falou, eu fiz muito simulado, acho que eu fiz umas 1.500 a 2.000 questões. É isso aí. Aí você, o que que você fez? Você fez cursinho? Qual que foi a sua estratégia? Eu fiz pelo Maluf, né, na época. Uhum. Eu fiz esse cursinho durante esse tempo. Tem que ter uma escola, assim, não tem como você fazer sem uma É, escola. É muito difícil, porque o material dele, o estudo ali, as aulas, e quando a gente faz os simulados e a gente não acerta, a gente tem que voltar e ver a explicação da resposta. Isso é super importante. Então, a gente tem que ter algum curso. Tem, como eu disse, tem vários cursos, né? Mas aí você escolher um e seguir por aquele que dá certo. eu fiz pela T2, se você conhece, Conheço, eu usei muito meu, simulados AT2. sensacional, assim. Sensacional. São muito Eu, bons. eu, eu falo que eu dei muita sorte, porque assim, olha só que eu vou até falar o nome porque eu acho interessante. Eu fiz o CEA pela T2, só que o CEA não tem o CNPI. Aí Uhum. agora eu queria tirar o analista CNPI, né, também. E, aham. Aí eu fui na Top Invest, porque eu falei, meu, do Thiago Nigro e tal. Meu, que calamidade, velho. A minha sorte é que eu fiz há um mês. Aí eu já cancelei, até a Viviane falou, me chegou, eu falei, meu, me ajuda, me indica alguém que tenha CNPI, porque é muito caro os outros cursos de CNPI, né? Mas assim, fiquei muito decepcionado assim na Top Invest. É que eu tinha referência da T2, né? Então é legal o seu foi bom no Foi CEA, bom. assim? O Maluf, ele tem, assim, muita gente passa no banco com ele ensina realmente ali como passar na prova. Mas assim, tem vários hoje em dia, assim, no mercado, mas eu acho que o que mais é importante é você buscar referência com quem trabalha no banco. Porque aí, quem trabalha no banco consegue te dar uma indicação melhor, porque certificação a gente tem que tirar toda hora. Então, quem trabalha em banco geralmente dá uma indicação melhor. Mas tem vários, Lucas Silva, tem o próprio Maluf, tem a T2 que é muito bom, tem diversos que dá para fazer Pô, curso. legal. E eu nem tinha colocado essa pergunta para você, mas banco não tem o CNPI, né? Ou tem também? O analista CNPI é mais CEA, né? CPA 10, 20 CEA. Isso Eu acho que mesmo. o CNPI é mais para casa de análise, né? Esses. É uma mais específica. Tem diversos que é mais específico, né? Quem trabalha Entendi. ali com a parte de investimento de forma mais específica. Legal. E me fala uma coisa, assim, uma dúvida minha. Porque, meu, para mim foi muito complicado isso aí, cara. Nossa Senhora. Quais foram os conteúdos que você achou mais difícil para você? Se teve algum assim que você falou, putz, isso aqui agora eu vou ter que suar. E qual que foi a sua estratégia para poder, né, ultrapassar essa dificuldade? Porque eu fico me imaginando essa galera. Pô, ele vai se deparar com um conteúdo que é muito complicado, velho. O É, que você assim, fez assim? você realmente lidar com conteúdo quem você. Quando eu tirei a 10, que eu não sabia o que era banco, né? Como eu disse, então eu Uhum. tô muito parecida com você, assim, eu olhei e falei, o que é isso? Assim, tá em inglês para mim. Sim, eu não entendia nada. Então, cada prova tem um desafio diferente. Então, com toda certeza. Mas eu acho que quando, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem dificuldade ali às vezes em fórmula. Então, no SEC tem bastante, eu me dediquei muito mais tempo a fazer essas fórmulas. Então, eu era incansável. Assim, eu errava, eu ia lá na correção para saber o que eu errei, fazia sozinha. Vou tentar fazer sozinha, sem olhar. E aí acertava. Enquanto eu não acertava aquilo, sozinha eu não descansava. Eu ia. Então, eu acho que quando você faz o curso completo, porque tem previdência, tem vários, né? Então, tem ali renda fixa variável. Se você não sabe o que são Opções, esses nossa, temas, cada opções, um né? pode ser tema diferente. É. Tem gente que fala assim, eu não me dou bem com previdência. Eu amo previdência. Uhum. Então, acho que cada tema é um tema diferente, que aí que você passando no curso, você vai entendendo qual você tem mais dificuldade. Mas aí os Sim. simulados ajudam nessa questão.
Porque aí você vai Pô, fazer o legal. simulado por tema e qual que você tá ali que não tá indo tão bem é o que ajuda. Legal. E durante a sua preparação para tirar a prova, assim, teve algum momento que você desanimou, assim, que puta, eu tive, cara. Teve uns momentos assim que eu falei assim, cara, sabe que você faz o simulado aí, putz, você vai mal pra caramba. E teve algum momento que você falou assim, meu, tô desanimado com isso aqui, ou você foi direto? Não, lógico que tem isso. É. Quando eu tirei a CPA 20, eu não passei a primeira vez por uma questão. Putz, Uma questão. sério? E assim, eu estudei por muito tempo. Eu falava assim, eu não acredito. Eu olhei ali no final que mostra a resposta, eu falava, eu não acreditava assim naquilo. Eu chorei muito. Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Eu não quero mais fazer essa certificação. Deixa pra lá, porque aí eu queria já, né, mudar de cargo. Eu falei, deixa pra lá, eu não vou mais fazer nada por causa de uma. Mas depois eu entendi que não foi por causa de uma, né? Foi por causa de um monte, porque eu tinha várias possibilidades de ter acertado. Então, desanima mesmo. Às vezes você tá ali no estudo, você quer fazer alguma coisa, você fala, no dia a dia é tão cansativo, é tão maçante, você vê lidar com aquilo com tudo, mas quando você passa, tudo vale a pena. Vale, Tudo né? vale a pena. Aí você acha a pessoa mais inteligente do mundo. Que acha, né? Agora do sério, agora do É sério. isso, Já, exatamente já isso. mete na bio do Instagram lá, especialista em É investimentos. isso, exatamente isso. E deixa eu te falar, como que foi, assim, o dia do seu exame? Porque eu já estava numa pegada de ler, assim, eu estava com a minha meta pessoal de ler uns 40 livros por ano, e eu estava muito, assim, muito forte em livros, né? De Uhum. estratégia, de alta performance. Eu achei que eu estava com a mente bem blindada. Mas no dia do meu exame, meu, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Eu suava, assim, na cadeira esperando para entrar na sala, e aí chegava a galera. E eu só escutando assim, não, porque eu repeti, eu não consegui passar, e não sei o quê. Meu, eu fiquei muito nervoso, assim. E como que foi o seu dia, assim? Você ficou mais tranquila? Não. Porque, assim, a gente, quando a gente tá no banco, tem gente que gosta de falar para os colegas que vai fazer certificação, tem gente que não fala nada, só some, tem uma consulta médica e não fala nada para ninguém, né? Quando você conta, você fica naquela expectativa de todo mundo, e aí, deu certo? E aí, quando é que você vai falar no dia? Aí você vai com esse peso no dia da prova, né? Aí você, que ficou 4 meses estudando, no dia da prova é o dia mais importante. Então, você vai com a cabeça mil, né? Então, assim, eu dê preferência em fazer de manhã, eu acho que é super importante, porque quando você faz de manhã, você tá com a cabeça mais tranquila. E aí, fazer de manhã e tranquilo, assim, tentar, né? Não sei se vai conseguir. Eu fico ouvindo música clássica, assim, fiquei ouvindo música clássica, de meditação, tentar ficar calmo. Quando você tá na sala fazendo a prova, tem gente que levanta e sai antes de você, aí você passa, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir? Essa pessoa, às vezes a pessoa nem passou, você não Não, sabe. certeza. Então, fica tranquilo ali na sua, que vai dar certo. E tranquilo, ali com a cabeça tranquila que vai dar certo, assim, uma hora vai chegar, a hora vai chegar. A Dani falou que prefere de manhã também. Eu É também. isso. Não, pra você ter uma ideia, a menina que estava do meu lado, ela errou a senha. O cara da FGV chegou, ó, tá desclassificado, pode ir embora. Não, eu Então, já tava imagina, suando. Não, falei, meu imagina Deus, só. Você se prepara 4 meses, chega lá, você erra a senha. Não pode. puta, a Você tem menina que foi estar em desclassificada. tudo. Não, deixa eu te falar uma coisa também, que assim, não sei se foi você, seu caso, porque quando eu estava fazendo o simulado, dava umas 2 horas e meia as Uhum. 70 questões. Mas a minha média de responder o simulado, eu fazia igual mesmo simulando a prova aqui em casa, né? 2 horas e meia. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, cara, 3 horas e meia, não, suave, né? Tranquilo. Meu, quando passou, ó, pra você ter uma ideia, e isso eu vou te perguntar também, como é que você fez essa estratégia de ir respondendo, porque pra galera que vai fazer o CEA, eu acho legal. O que eu coloquei na minha mente? Meu, eu não sei, eu vou pular, não vou ficar perdendo tempo com a questão, eu já pulo. Quando bateu as 20 questões, eu olhei no relógio e tinha passado 1 hora e meia. Eu falei, meu, não é possível. Aí eu tinha pulado umas três. Quando bati eu fiz 40, quando cheguei na 40 questão lá, eu já tinha pulado umas 5 e já estava faltando 1 hora para acabar. E faltava 20 ainda e mais as que eu pulei. Eu falei, velho, eu tô num buraco negro aqui, que não é possível. A hora, assim, absurdamente passou muito rápido. Tanto é que eu entreguei a prova faltando 1 minuto para acabar. E se eu tivesse mais 1 hora, eu ficava mais 1 hora. Mais uma hora lá, Como exatamente. que você fez essa estratégia sua assim? Você foi nessa de tipo, meu, não sei pulo. Como é que você usou o tempo ali para poder fazer a prova?
Eu peguei essa dica da Vivian, ela tá aqui ouvindo, e foi uma dica muito boa. Quando você vai fazendo, tem algumas que você tem muita certeza, porque você vê que os simulados são muito aderentes à prova. Às vezes não vai cair a mesma pergunta, né, do mesmo jeito, mas às vezes você vê ali que é muito aderente. Então, o que que eu fiz? Eu ia anotando. Número um, as que eu tinha certeza que eu tinha acertado, eu colocava lá um positivo. Então, número um, que eles dão uma folha de rascunho pra gente, né? Uhum. Então, eu colocava lá o número um em certeza. As que eu tinha certeza, eu colocava. As que eu não tinha, eu colocava um N ali, sabendo que eu ia depois. E fui até lá, até o final. Quando eu finalizei, eu fui olhar para ver quantas eu tinha certeza que eu tinha acertado. Então, essas que você mexe tranquilo, você tem que acertar ali, né? Tem a porcentagem de cada prova. Então, você vai marcando as que você tem certeza. Deu certeza, deu o valor, você fica mais tranquilo. Quando não deu, tem uma ali, às vezes tem uma que você fala assim, em dúvida entre A e B, você também pode colocar na frente. E aí você tinha dúvida entre um e outro. E aí você volta naquela e você raciocina melhor. Porque às vezes quando você chega lá no final da prova, tem algumas alternativas que tem a resposta do que você pulou lá atrás. Então, às vezes, aí você fala, agora eu sei, eu lembrei. E aí você consegue anotar, e aí no final você fica mais tranquilo. Pô, A Dani e o legal. Lucas também fazem isso, tá Olha vendo? isso, As duas Danis. É isso, assim, isso é uma grande legal. sacada. Uma coisa que eu fiz na minha prova, que eu acho que, mas também não funcionou, que é mais ou menos isso que você falou. O que que eu fazia? Quando o cara falou assim, pra mim, pode começar, eu enumerei rapidinho, um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu ia na questão e eu colocava, por exemplo, Bacen, opções, dois. Eu comecei a colocar uma palavra do que era aquela questão. Que aí, quando eu pulava, vamos supor, às vezes pode ser que o enunciado de uma questão lá na frente era Vai de te dar a opções. resposta. Aí eu ia lá e aí eu conseguia saber, né, rapidinho ali o que cada questão estava falando para ver se eu conseguia lembrar ou virar uma chave assim na mente, né? Então eu fiz isso também, mas não É uma li boa as- opção também. Também é e uma boa opção. Se você conseguir separar por tema assim, você for mais crânio. Se você conseguir separar por não, tema, é ótimo. fui rápido. E o negócio que eu fiz também, não sei se você fez, assim que o cara falou, pode começar, todas as fórmulas que eu já sabia de cor, eu já Isso, marquei. boa, exatamente. Entendeu? Aí eu já marquei porque eu falei, cara, eu vou ficar nervoso na hora. Então É eu nem isso. olhei as questões, sabe? Eu já comecei a colocar todas as formas que eu lembrava de cor no papel. Aí depois eu fui ler as questões, porque eu fiquei muito nervoso. É isso mesmo, é uma boa alternativa também. Porque tem algumas coisas que a prova dá, ali você não Uhum. precisa decorar, e nos cursos eles vão te falando, isso daí a prova te dá, então você não precisa decorar, não precisa Uhum. escrever, mas tem algumas coisas que a prova não dá, algumas fórmulas, exatamente como você falou, e é bom anotar. Quando você estava estudando, você acha que teve algum erro assim que você fez? Fala assim, pô, se você, vamos imaginar assim, ó, se fosse fazer a prova do CEA de novo, tem alguma estratégia assim dentro do seu estudo que você mudaria? Puta, acho que eu perdi tempo com isso daqui, poderia ter feito diferente, para dar uma dica para quem vai começar a estudar para o CEA? Como tinha alguns temas que eu não sabia direito, né? Então, eu fiquei no curso perdendo muito, não perdendo muito tempo, às vezes assistindo mais de uma vez o curso. E aí, o que que eu fiz? Na CEA, eu fiquei mais tempo nos simulados. Eu entendi que o tema que eu não, que era mais difícil para mim, que você pode separar ali os simulados por tema, e eu perdia mais tempo fazendo os simulados. Porque como ele é mais aderente ao tema, você pode de uma forma, né, uma fórmula grande ali, fazer o que você está com dúvida em específico. Então, o que eu foquei foi nisso, assim, mais estimulado. A CEA que eu reprovei, da CEA não, a 20 que eu reprovei para a CEA eu passei na primeira. Uhum. Então, essa foi assim a minha estratégia entre o outra, é ter mais tempo no simulado. Os simulados é para passar. Até alguém perguntou aí, que subiu a pergunta, o que que você fez quando você reprovou? Acho que foi o 20. Se você mudou sua estratégia ou se você intensificou os estudos. Intensificar o estudo é sempre importante. Você, assim, se você não passar a primeira vez, não tem problema. Pode acontecer isso, tá? Uhum. Isso é super comum. Você ir fazer a prova, não desistir e voltar e fazer de novo, tudo de novo. Não você tentar fazer aquilo que você fazer tudo de novo. E aí eu fiz isso, assim, eu fui fazendo todo o conteúdo de novo da 20 e fui direto nos simulados. Foi essa a minha estratégia ali entre um e outra. Legal.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você, porque o meu foi muito engraçado, velho. Acho que eu fiz o CEA dentro da Microlins, lá de Sorocaba, né? Uhum. Não tem, né? E quando você passou no CEA, né? Que ele dá ali na hora, né? Que a gente termina, né? Ele dá lá. Como que foi assim, cara? Eu saí de lá, quando eu fechei, que assim, para quem não sabe, quando você faz no final, ele te dá o número de acerto, né? Você não sabe a porcentagem, mas você tem ali o número de acerto. Então, pelo número de acerto, você sabe mais ou menos, né, que você passou ou não. Claro que pode ter sido uma questão ou outra que se tem revisor, mas ali no final você já sabe se você passou ou não. E eu desliguei a prova, encerrei a prova e fechei o olho. Eu não conseguia abrir o olho. Eu Você não falei, meu Deus viu? do céu, eu não conseguia abrir o olho. Eu falei, Meu meu Deus do Deus. céu, e agora? Eu falei, não, eu tenho que encerrar, eu vou ter que abrir. Na hora que eu abri, que eu vi que eu tinha acertado, eu falei, ai, graças a Deus. Aí eu pedi pra menina da prova, falei, você consegue ver quantos eu acertei esse daqui, né? Pra você sair de lá sabendo que você realmente passou. Ela, não, você passou, tá tudo certo. Obrigada. Eu falei, de nada. Saí de lá, arranquei o celular, liguei pro meu marido, a primeira pessoa, porque quem tá do seu lado todos os dias é que mais sofre quando você tá ali dedicada ao estudo, né? Porque Ah, você deixa de estar com a pessoa. Então, a primeira pessoa que eu liguei é aquela que teve que aguentar os meus dias estudando. Eu falei, ó, passei, deu certo, consegui. E foi isso, assim, foi só alegria. No dia, quando você passa, é só alegria. Quando você não passa, porque também já aconteceu comigo, você tem ah, aquela sensação de frustração. Mas eu acho que é o mais importante é depois você respirar e saber que você pode fazer de novo. E quem está desempregado, porque tem muita gente que infelizmente está desempregado e o preço da prova não é barato, é um valor alto. Talvez se dedicar ali mais tempo antes de fazer a prova para não ter que refazer, né, por conta do custo. Mas se for esse o caso, assim, ter o custo, saber que se preparar, pagar ali no cartão de crédito, hoje em dia já é possível, e não demorar muito para não perder aquilo que você já que você estudou e que lembra, né? Não demorar para remarcar. A prova pede 15 dias, então dentro desses 15 dias já intensifica de novo o estudo, não desiste. não, legal. Quando eu terminei a minha, eu terminei faltando 1 minuto, assim, né? Aí já tinha todo mundo indo embora. Só tava eu e o cara da FGV lá, que era o fiscal, né? Eu tava tão nervoso, aí quando eu encerrei, bateu lá 49 questões, né? Eu acertei 49. Aí passa com. Aí eu falei, meu, reprovei. Aí o cara veio da FGV veio do meu lado e falou, cara, parabéns, você passou. Eu falei, não, cara, acertei 49, só reprovei. Eu tava com 70 na cabeça, sei lá, eu tava. Acho que é E ele, a não. porcentagem. Ele falou, não, cara, você passou. Eu falei, não passei, cara, acertei 49. Aí ele, cara, pega a calculadora aí e faz a porcentagem. Aí eu comecei a tremer. Que eu falei, eu não consegui. Aí ele, não, peraí, deixa eu fazer pra você. Aí ele tirou a calculadora dele. Aí ele falou, tá aqui, cara, você passou. Aí eu, mano, eu não acredito. Aí eu levantei, ele me abraçou, cara. Nós ficamos Que abraçados, assim, legal. comemorando lá. Aí o pessoal aqui passando na microlinha, assim, falou, mano, os caras tão loucos ali dentro. Legal. Mas foi muito legal, cara. É Que bom, é isso emocionante, né? mesmo, uma sensação incrível, exatamente. É a sensação de dever cumprido. Quando a gente consegue, sai um peso das nossas costas assim enorme. É muito bom. Nossa, é muito bom mesmo. E você assiste algum podcast assim que você possa indicar para a galera, que você gosta? Às vezes nem precisa ser mercado financeiro, se tiver também. É uma dica de podcast aí para o pessoal que está assistindo a gente. Eu aprendi bastante coisa, acho que você aprende muita coisa no podcast. Cada banco, assim, os bancos, a maioria dos bancos tem podcast próprio, assim. Então, cada um a gente saber do mercado. O do Itaú, eu vou puxar o saco, do Ion é maravilhoso o podcast, assim. Eu gosto bastante, aqueles 5 minutos, 10 minutos que você tá indo pro trabalho, coloca no rádio, você consegue ter um panorama melhor do mercado. Eu acho que é muito gosto, assim, é questão de gosto, né? Mas a maioria dos bancos hoje, financeiras, grandes financeiras XP, BTG, cada um tem assim um podcast que é interessante, especialista, olhar um especialista que a gente goste bastante, que também tem podcast, agora tem um especialista de investimento que a gente gosta, para a gente ouvir no dia a dia. Mas eu acho que é o mais importante isso, assim, é você saber não ficar só focado em uma pessoa, você saber do mercado por uma Legal. visão de cada um, porque cada um vai dar a sua visão ali, a visão do banco, né, em si. E aí você ter diversas visões sobre o mercado é super importante. Se manter atualizado todos os dias. Que o mercado, o Brasil e o mundo muda todos os dias, né? Show de bola. Meu, a gente vai bater quase 1 hora já, passa muito rápido, né? O Passa. bate-papo foi O muito pessoal está bom. aqui engajado. Obrigado, Tá pessoal que engajada, entrou. galera. Muito obrigada.
Ó, pra gente finalizar, ó, vamos, imagine o seguinte agora. Vou dar uma de Joel J agora, hein? Você vai mandar uma mensagem que vai chegar para todos os celulares, para todo mundo que está no Brasil inteiro, que está querendo entrar para trabalhar no banco, que está querendo tirar CEA, CPA 10, 20. Ah, e até antes de eu finalizar isso daqui, né? Avisar a galera que vai mudar, né? Agora em Isso, dezembro, o CEA não tem mais como tirar o CEA direto, né? perfeito. Mudou tudo. Tudo Mudou mudou. tudo. E quem tem o CEA vai ter que fazer o cursinho de atualização lá, né? Isso, perfeito, isso mesmo. Então é isso então, galera. Se você quer tirar o CEA direto, tem que Já ser tirar até agora. É, tirar agora, senão até você tá dezembro. lascado. Vai ter que Isso tirar mesmo. o 10, depois o 20, né? Isso, exatamente. Então, qual que seria a mensagem que você manda assim pra galera, pra todo mundo? Ó, eu acho o Big mais completo, mas informações de mercado financeiro. Ó, do Big. Não, Big não, BTG. Eu tô louco. BTG. Ah, eu não Isso. vi essa daí, acho que não É chegou o para mim. podcast, né, do BTG. Pô, É. legal o Acho que BTG. então, é muito gosto, assim. Aham. Mas eu acho que é bom você olhar e olhar os concorrentes, né? Só dentro do banco você tem que olhar o que o concorrente está falando ali para você ficar antenado para falar com o seu cliente. Porque hoje em dia não é só a gente que se atualiza, tá? Os nossos clientes também. Eles Também. também ouvem podcast, eles também se atualizam no mercado. Hoje acesso à informação todo mundo tem, então é super importante. Legal. Então, agora, para gente finalizar, Tiana, qual que é a sua mensagem assim, para todo mundo aí, para a gente. E já agradecer a galera que assistiu aí, todo mundo aí, um abraço para a galera aí. Muito obrigada. Eu acho que, como eu disse no começo, e repito isso por onde eu vou, é que a gente não consegue chegar só em lugar nenhum. Quem fala que conseguiu fazer uma carreira sozinho é porque é mentira. Tem sempre alguém que está ali do seu lado, torcendo por você. Cada um tem um propósito para trabalhar. Na verdade, assim, a gente é obrigado porque a gente precisa de dinheiro. Mas mesmo nisso, a gente precisa ter um propósito. Então, eu trabalho porque eu quero tirar férias com a minha família, eu trabalho porque eu quero comprar uma Porsche, eu trabalho porque eu quero comprar um celular novo. Cada um tem um objetivo diferente. Seja o que for o objetivo, a gente tem que lembrar dele todos os dias, assim. Quando a gente acordar de manhã, a gente lembrar que é por isso que você está acordando de manhã. E nos dias mais difíceis, mais cansativos, a gente saber que a gente tem para onde voltar. A gente ter uma família, a gente ter um lar, ter para onde voltar. Eu acho que isso é super importante. E a gente nunca esquecer quem teve que se sacrificar para a gente chegar onde a gente chegou. Então, eu estou aqui hoje porque a minha mãe se sacrificou para me dar um estudo, para dar o melhor, e eu não posso nunca esquecer de onde eu vim. Então, independente do cargo que você tiver, independente do que você alcança na sua vida, a gente tem que ser sempre grato, porque a gente só chegou lá porque alguém do nosso lado se sacrificou e porque alguém ali, mesmo que seja coisa simples, passou algum tipo de conhecimento pra gente. Eu sou cercada de pessoas maravilhosas, por onde eu vou eu tenho pessoas maravilhosas. As pessoas que estão aqui junto assistindo são pessoas maravilhosas e eu agradeço todos os dias por ter cada um deles, assim. Acho que gratidão é o que me guia hoje e ser grata por cada um quem está à minha volta. Então seja Legal. grato e não esqueça de onde você veio, para você chegar mais e mais longe. Não, legal. Tiane, muito obrigado, viu, cara, por Eu você ter agradeço. disponibilizado um tempinho da sua folga. A Vivian que fez o meio-campo aí também que está assistindo. E só agradecer você aí por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência. Eu acho que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pode ser que um dia você encontre alguém lá no Itaú e fale, ó, eu fui lá pro banco por sua causa, aí Ah, quem sabe, legal. né? Espero ter Muito ajudado. obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite. Espero ter passado aí, como eu disse, um pouco que eu sei. Tem gente que sabe muito mais que eu, mas eu tô aqui para o que quiserem. Vai ficar aqui, eu acho que o meu arroba, quem quiser mandar mensagem, tiver alguma dúvida, fique à vontade. Pode ser que eu demore um pouco, porque minha vida é corrida. Quem trabalha em banco tá sempre ali no telefone, mas eu vou estar sempre à disposição. Agradeço pelo convite, de verdade. Então, eu que agradeço. Obrigado, então, galera. Boa noite aí. Curte aí, comenta, compartilha o que você achou. E é isso aí. Obrigado, Tiane. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Tchau, boa Falou, noite. tchau, tchau. Tchau, tchau.